Livro Línguas depois do dia de Pentecostes, de Kenneth Hagin, continuação do capítulo 2. O testemunho de Saulo de Tarso. Paulo, o apóstolo, já foi conhecido como Saulo de Tarso, e seu testemunho também testifica sobre a verdade de que salvação e batismo no Espírito Santo são duas coisas diferentes. Saulo se converteu na estrada de Damasco quando Jesus apareceu para ele em uma grande luz. Atos 9, do 1 ao 9. No versículo 6, Saulo perguntou a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor respondeu: Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Anos depois, Paulo escreveu uma carta aos santos em Roma, e nesta carta ele diz: Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, a margem da minha Bíblia diz, ou Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Quando Paulo escreveu este versículo, eu tenho certeza de que ele se lembrou daquele momento, onde Jesus apareceu para ele naquela visão, a caminho de Damasco, quando ele ainda era Saulo de Tarso, e ele creu que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos. Afinal, era o próprio Jesus quem estava ali falando com ele. Quando Saulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Veja que ele confessou Jesus como seu Senhor. Em outras palavras, ele se entregou nas mãos de Jesus, confessando o senhorio de Jesus em sua vida. Saulo, que ficara cego após a visão no caminho de Damasco, obedeceu à instrução que o Senhor lhe havia dado e foi para a cidade, onde ficou por 3 dias sem enxergar, orando e esperando no Senhor. Então o Senhor apareceu a um discípulo chamado Ananias e o instruiu para que fosse ter com Saulo e impor as mãos sobre ele. Veja o que Ananias disse a Saulo em seu primeiro encontro. Atos 9, 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias disse a Saulo: O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Isto significa que Saulo já tinha se encontrado com Jesus. Esse encontro aconteceu no caminho para a cidade. E não somente isto, mas Ananias referiu-se a Saulo como irmão, e normalmente as pessoas não saem por aí chamando assassinos de irmão. Ananias entrou e disse, em essência: Saulo, você é meu irmão, porque algo aconteceu com você na estrada de Damasco, e o mesmo Jesus que o encontrou no meio do caminho foi quem me enviou até você. Ananias, por que Jesus o enviou a estar comigo? Bom, por uma razão, para que você recuperasse a sua visão. Esta é a única razão pela qual ele o enviou até aqui? Não. Jesus também me enviou para que eu impusesse as mãos sobre você, para que você fosse cheio do Espírito Santo. Veja que Ananias não falou: Jesus me trouxe até aqui para que eu impusesse as mãos sobre você, para que você fosse salvo. Afinal de contas, Saulo já havia sido salvo no caminho de Damasco, quando ele viu Jesus. E lembre-se de que Ananias já havia tratado Saulo como cristão, quando ele chamou de irmão Saulo. Tudo isso nos prova que Saulo de Tarso nasceu de novo a caminho de Damasco e que mais tarde ele foi cheio com o Espírito Santo, quando Ananias veio impor as mãos sobre ele. Então, o testemunho de Saulo também nos afirma que salvação e batismo no Espírito Santo são duas experiências distintas entre si. Presente de Deus para os seus filhos. Vamos voltar a Atos 8 por um momento, porque tem algo ali que eu quero destacar. Veja no versículo 5 que quando Filipe foi até Samaria, ele pregou Cristo aos samaritanos. Ele não pregou a respeito do Espírito Santo. Veja, você não prega Espírito Santo para o mundo. Você prega Cristo ao mundo para que eles possam ser salvos. Você pode pregar sobre o Espírito Santo para cristãos. Jesus confirma essa verdade em Lucas 11. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está nos dizendo que o Espírito Santo é o presente de Deus para seus filhos, não para pecadores. Por outro lado, a Bíblia nos ensina que o mundo pode receber Cristo e ser salvo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Portanto, Jesus é o presente de Deus para o mundo e o Espírito Santo é o presente de Deus para os seus filhos. Hoje em dia, fala-se muito sobre todos no mundo serem irmãos e todos serem filhos de Deus. Soa muito bonito, mas Deus não é pai de todas as pessoas no mundo. Embora ele seja o criador de todos, ele não é o pai de todos. Ele é pai apenas daqueles que nasceram de novo, e o Espírito Santo é somente para os filhos de Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. João 14 é outra passagem das Escrituras que nos mostra que o ser cheio, ou o batismo no Espírito Santo, não é para pecadores. Uma pessoa tem que ser feita uma nova criatura antes de que ela possa receber o batismo no Espírito Santo. João 14, do 16 ao 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Sobre o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que o mundo não pode receber o Espírito da verdade. O termo mundo refere-se a pecadores, aqueles que não estão em Cristo. Nós acabamos de ver em João 3,16 que o mundo pode receber o novo nascimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus foi enviado para salvar o mundo. Então, nós sabemos que o mundo pode receber salvação e que o Espírito Santo é aquele que recria o espírito humano no novo nascimento. Isso significa que a experiência da qual Jesus está falando aqui em João 14 em relação ao Espírito Santo, receber o Espírito da verdade, tem a ver com algo diferente de salvação. De outra forma, se uma pessoa tem tudo o que se pode ter do Espírito Santo, quando ela nasce de novo e não há nenhuma outra experiência depois da salvação, teríamos que concluir que Jesus fez uma declaração errada, mas isso não aconteceu. Jesus não fez uma declaração errada em João 14,17. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo em sua plenitude. De fato, ele mostra a mesma coisa em Marcos 2,22, que pecadores não podem receber o batismo no Espírito Santo. Jesus disse: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho quanto os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Neste versículo, vinho é um simbolismo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o vinho era colocado em garrafas feitas de pele. Se o vinho novo fosse colocado em garrafas de pele velha, a pele não esticaria o suficiente para o vinho e romperia. De certa forma, o que Jesus está dizendo é que se um pecador receber o poder e a glória do Espírito Santo, seria o seu fim. Não. Primeiro, o pecador tem que ser feito uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17. É por isso que no novo nascimento o nosso espírito humano é recriado por Deus, para que ele possa nos encher com o vinho novo do Espírito Santo. Entendendo a doutrina de batismos. Durante todos esses anos foi um prazer para mim e um privilégio poder levar tantos ministros denominacionais a serem cheios com o Espírito Santo. Falando com ministros a respeito desse assunto, se novo nascimento e o batismo no Espírito Santo são ou não experiências diferentes, eu descobri que muitos estão confusos sobre esta palavra batismo. Eles pensam que existe apenas um batismo para o cristão. Então, eles fazem uma confusão entre batismo no Espírito Santo, Atos 1,5, e ser batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12,13. Atos 1,5. Porque João, na verdade, batizou com ou em água, mas vós sereis batizados com ou no Espírito Santo, não muito depois desses dias. 1 Coríntios 12,13 também diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pessoas que creem que existe somente um tipo de batismo fazem menção do texto que está em Efésios 4, do 4 ao 5, onde Paulo diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas neste contexto, Paulo está falando a respeito do batismo que salva uma pessoa, o batismo em Cristo, no novo nascimento.
É o mesmo batismo em Cristo que acabamos de ler em 1 Coríntios 12:13. Todos nós fomos batizados em um corpo, em Cristo. Contudo, em Hebreus 6, a Bíblia fala a respeito de batismos, no plural. Hebreus 6, do 1 ao 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e do ensino de batismos. Nesta passagem, um autor do livro de Hebreus está falando a respeito de todos os batismos que estão disponíveis na nova aliança. Primeiro, existe o batismo que salva. Em outras palavras, quando uma pessoa nasce de novo, ela é batizada, colocada, imersa no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Depois, então, temos o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Fonte de água versus rios de águas vivas. Por que as pessoas se confundem acerca deste assunto de batismos? Eu as levo logo para Atos dos Apóstolos e uso a ilustração da água para lhes mostrar que existe mais de um tipo de batismo. Eu digo a elas: muito bem, você nasceu do Espírito, então você tem o Espírito Santo. Você tomou água, se posso colocar assim. Mas você está cheio de água? O seu coração está com fome? Você quer ser cheio? Eu não me lembro de nenhuma vez onde estas perguntas não despertaram uma fome por mais de Deus no coração daqueles para quem eu estava ministrando. Água na Bíblia é um simbolismo do Espírito Santo. Existem duas passagens nas Escrituras onde Jesus usa a imagem da água para, de forma tão linda, retratar a presença do Espírito Santo no novo nascimento e o ser cheio do Espírito Santo. Essas passagens me ajudaram imensamente enquanto eu estudava a Bíblia para entender a perspectiva de Deus a respeito deste assunto de batismos. Então, primeiro temos a passagem de João 4, onde Jesus conversava com uma mulher na fonte de Samaria. João capítulo 4, versículo 10 e do 13 ao 14. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando a respeito de receber a vida eterna, o mesmo que ele falou para Nicodemos em João 3,16. A experiência que Jesus chamou de uma fonte de águas jorrando em nós é a obra do Espírito Santo no novo nascimento, jorrando para a vida eterna. A fonte de salvação é para o nosso benefício próprio. Depois, em João 7, Jesus fala a respeito de outra experiência no Espírito Santo. João capítulo 7, do versículo 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus disse que do seu interior fluirão rios de água viva. Veja que ele não disse um rio, mas rios. Existe água em uma fonte e água em um rio. Em sua essência, a água é a mesma, mas a água da fonte tem um propósito diferente da água do rio. Já que água, nestas duas passagens, representa o Espírito Santo, Jesus está simplesmente dizendo que existem duas experiências no Espírito Santo que são distintas entre si. Uma delas é para receber a vida eterna, onde o Espírito Santo planta em nosso interior a vida eterna e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. A outra experiência é termos rios de água viva fluindo do nosso interior. A primeira experiência, que é o novo nascimento, é primeiramente para o seu benefício próprio, a bênção em um nível pessoal. Mas a outra experiência, o batismo no Espírito Santo, faz com que o poder de Deus tenha liberdade para fluir do nosso interior e abençoar outros. Um pouco mais na frente, em Lucas 24, Jesus se refere a esta segunda experiência como um revestimento de poder vindo do alto. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai.
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que Jesus não disse: permanecei na cidade até que vocês se convertam ou sejam salvos. Não, é outra experiência. Ele estava falando a respeito do batismo no Espírito Santo. Na verdade, é a mesma experiência da qual Jesus estava se referindo em João 7, quando ele disse que rios de água viva fluirão do interior daqueles que crescem nele. E as palavras de Jesus em João 7 se cumpriram no dia de Pentecostes, Atos 2, do 2 ao 4. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Naquele momento, rios de água viva começaram a fluir através dos crentes, daqueles que já haviam nascido de novo, para que eles pudessem ser uma bênção para outras pessoas. E este é o presente de Deus para todos os seus filhos, o ser cheio do Espírito Santo.